Copa de 1930, o primeiro título da Celeste Olímpica, os seus antecedentes, as Olimpíadas de 24 e 28, como o Brasil se preparou para a primeira Copa, o que aconteceu ali, quem foi, quem não foi e como foram jogados os jogos. Venha conhecer com a gente um pouco mais sobre a Copa de 1930, no Uruguai, a primeira delas. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Idelber Avelar, estou aqui com o Diego Ambrosini, este é mais um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História, e hoje a gente vai fazer história mesmo. A primeira Copa do Mundo foi jogada no Uruguai, em 1930, o campeão foi o Uruguai, o vice-campeão foi a Argentina, o Brasil foi eliminado no seu primeiro jogo, e muitas histórias ficaram de alguns personagens inesquecíveis, né, Diego? Beleza, Idelber? Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, nos escutando. Estamos de volta com um episódio do Meio de Campo, Futebol e Sua História. A gente vai continuar agora, hoje, essa série de episódios que nós estamos fazendo sobre as Copas do Mundo. Já falamos de algumas delas, né? 62, 78, 94. E agora vamos retomar com essa que foi a primeira Copa do Mundo disputada em 1930. Antes de falar sobre a Copa propriamente dita, eu vou falar um pouquinho do início da FIFA, né? A FIFA ela é fundada em 1904. Tem um processo, o futebol, como a gente sabe, no século XIX, estava basicamente restrito às Ilhas Britânicas, né? Até mais ou menos o final do século. E ali, na Grã-Bretanha, eles já faziam disputas internacionais entre Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, né? Mas a partir do momento em que o futebol passa a ser conhecido e jogado também em outros países, na Europa continental, também na América do Sul, começa a acontecer, sobretudo ali na Europa, alguns primeiros amistosos entre times que seriam representativos, né, dos diferentes países. E aí começa a se sentir a necessidade de formar alguma entidade, alguma instituição que observasse, né, supervisionasse esse futebol disputado internacionalmente. Inicialmente buscou-se a liderança, né, obviamente, dos países britânicos e da Football Association, mas desde então os times britânicos eles se recusaram, né, usaram ali a política do isolacionismo, que foi bem característica desses times durante um bom tempo. E então os franceses acabaram tomando a liderança e fundaram em 1904 a Fédération Internationale de Football Association, a FIFA, Federação Internacional de Futebol Associação. E com isso, alguns países, né, a França, Espanha, Suíça, Holanda, Bélgica, são os países fundadores, a Alemanha se junta logo depois. Durante a década de 10 começam a aparecer os primeiros países americanos a se filiarem, né, Argentina, Uruguai inicialmente, o Brasil a partir de 16, Estados Unidos também a partir ali de 1913, México. Tá? E na década de 20 surge um nome de um sujeito chamado Jules Rimet, que vai se eleger presidente da FIFA. Ele era dirigente esportivo na França desde antes, e o Jules Rimet vai ter esse sonho, né, e esse projeto de construir o futebol internacional com muito mais força. Até então, o futebol já fazia parte das Olimpíadas, que era o maior evento esportivo internacional desde o final da década de 1890, mas as edições eram organizadas ou pela própria comissão de organização dos Jogos, ou, como foi o caso em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, e também em 1912, nos Jogos de Estocolmo, a Football Association, a FA, ela organizou a parte do futebol dentro das Olimpíadas. Né? Depois, obviamente, teve a guerra, em 16, e a partir de 1924, as Olimpíadas de Paris, a FIFA vai, pela primeira vez, se tornar responsável pela organização desse torneio de futebol dentro dos Jogos Olímpicos. E aí a gente começa a nossa história, né, Idelber? Os Jogos de 24 e 28 foram organizados pela FIFA e, de certo modo, eles são o embrião
da Copa do Mundo, embora a gente até possa discutir daqui a pouco se esses títulos que os uruguaios até, né, reivindicam como títulos de Mundial, de Copa do Mundo, podem ser ou não. Então vamos falar um pouquinho dessas duas Olimpíadas. As Olimpíadas de 24 e de 28, elas mostram que o futebol tinha se tornado maior que as Olimpíadas. São competições em que, no caso da Olimpíada de Paris, por exemplo, ela é disputada antes da Olimpíada propriamente dita. As multidões que acedem aos estádios são gigantescas, tem multidões de 50, 60 mil pessoas para ver jogos de futebol. Há relatos, e aí a gente, hoje em dia, nem sabe exatamente se os números estão certos, mas há relatos de 10 mil pessoas ficando fora dos estádios. E Paris, em 1924, acho que vale a pena aqui um parênteses literário, histórico, cultural, né? Paris, em 1920, na década de 20, é o centro intelectual, artístico, musical, pictórico do Ocidente, né? Ali estão Pablo Picasso, Salvador Dalí, Ernest Hemingway, James Joyce, Sylvia Plath, Josephine Baker, o Louis Armstrong está passando por ali, o Pixinguinha está passando por ali. Então, a vitória dos uruguaios em 1924, ela não é uma vitória entre outros, ele não é um ouro olímpico entre outros, né? É um ouro olímpico que cria, de certa forma, e aqui já vale a pena pegar o primeiro grande personagem, cria, de certa forma, o primeiro grande astro global do futebol. Andrade, médio direito, né? Médio direito do time do Uruguai, que, claro, não foi um astro global na mesma dimensão que viria a ser, por exemplo, depois o Pelé. Mas ele é o primeiro grande astro que transcende continentes. Ele é uma verdadeira celebridade na França. Cabe aqui o parênteses de que todo esse renascimento do modernismo, centrado na França, tinha um componente, digamos, de fascinação com a África, fascinação com a cultura africana, fascinação com a cultura afrodiaspórica. E o Andrade era ali uma grande personalidade, né? Ele, enfim, dançou com a Josephine Baker, teve namoradas em Paris, enfim, foi um astro naquela Olimpíada. Na Olimpíada de 28, ele joga também, mas ali ele já joga acometido por um caso de sífilis que ele teve, joga meio baleado, e ele participa da Copa de 1930 pelo Uruguai. Quando o Uruguai ganha a Olimpíada de 1924, a Argentina pensa, não, mas espera lá, se a gente tivesse mandado um time, a gente teria sido campeão. Convidam o Uruguai para uma decisão, que na cabeça deles ali seria o verdadeiro campeonato do mundo, porque a Argentina não tinha participado da Olimpíada. Acontece um jogo de 1-1 em Montevidéu, e em Buenos Aires a Argentina vence por 2-1. É um jogo que não termina, sai uma pancadaria grotesca, brutal, os países estremecem as relações, e ali começa realmente quer dizer, a rivalidade já existia desde muito antes, mas ali começa um outro nível de rivalidade, que é uma rivalidade em que você vê com frequência episódios de violência massiva, né? Embaixadas sendo apedrejadas foi um clássico, né? Então, a Argentina manda uma equipe para as Olimpíadas de Amsterdã, em 1928, e ali as duas equipes batem a oposição europeia, chegam à final, e o Uruguai vence essa final e se sagra bicampeão olímpico. Vale dizer que, obviamente, não participam das Olimpíadas aqueles países, ou não participam com a sua força máxima, aqueles países nos quais o futebol já era profissional, né? O futebol era profissional na Inglaterra desde 1885, né?
a Inglaterra vence, a Grã-Bretanha, que compete nas Olimpíadas como Grã-Bretanha, vence o futebol, a competição de futebol em 1908 e 1912, em que as Olimpíadas acontecem em Londres. Mas nos anos 20, a Inglaterra não vai mandar os seus melhores jogadores porque eles são profissionais. E em outras comarcas da Europa, né, Dinamarca, Áustria, Hungria, o futebol já era profissional ou estava em vias de profissionalização. Então, esse título do Uruguai esses 2 títulos olímpicos do Uruguai são títulos que a gente tem que reconhecer que são diferentes dos outros ouros olímpicos, diferentes dos que vieram depois de 1930, claro, porque depois de 1930 já existia a Copa do Mundo. E diferente das competições olímpicas que vieram antes também, porque essas competições dos anos 20 consagraram o futebol como algo muito maior que as Olimpíadas. E é por isso que se decide ali, né, meio que entre 28 e 29, se decide ali que vai se organizar uma Copa no Uruguai. Mais ou menos essa história, né? Quase basicamente ali na festa, né, de comemoração do ouro olímpico, os dirigentes da FIFA, Júlio Rimet, e os representantes uruguaios, dentre os quais o ministro do interior, eles já começam né, realmente os uruguaios estão se achando no topo do mundo, né? E o ministro promete que se o Júlio Rimet conseguisse organizar um torneio, ele faria o maior estádio do mundo para sediar o torneio, e que de fato o Estádio Centenário, não sei se era o maior do mundo, mas era um estádio de grandíssimas proporções, para comemorar os 100 anos, né, da independência uruguaia, e daí inclusive o nome Estádio Centenário, né? E foi meio assim, de supetão, que a ideia da Copa do Mundo foi pensada, o Uruguai foi escolhido, né, como sede, e a partir daí o Júlio Rimet começou a trabalhar para colocar esse torneio de pé para acontecer, né? Inclusive, ali só para completar que a FIFA faz um esforço intenso para convidar os europeus, para arrastar os europeus. Inclusive, exato, dos 4 europeus que foram ao Uruguai, que são, já vamos falando de cara, né? Iugoslávia, França, Bélgica e Romênia. São os 4 europeus que participam da Copa de 1930. A Inglaterra, mesmo não sendo filiada à FIFA, foi convidada e recusou de forma, assim, monossilábica. E várias outras nações europeias foram insistentemente convidadas a que viessem. Suécia, Áustria, Holanda, todas recusaram. Espanha. E o rei da Iugoslávia, que é um desses países formados no acordo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Ele é fundado como Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovenos, muda para Reino da Iugoslávia em 1929. Eles, sim, vieram com muito entusiasmo para a Copa. Bélgica e França vieram por razões muito particulares, né? O Júlio Rimet era francês, botou muita pressão para que a França viesse. O vice-presidente da FIFA era belga, botou muita pressão para que a Bélgica viesse. E o rei da Romênia botou pressão para que a Romênia viesse. A história curiosa dessa Copa do Mundo é que ela é jogada com 13 equipes e não com 16, né? Uma das equipes que não vieram foi o Egito, que não boicotou a Copa, ele perdeu a conexão. O Egito vinha de navio até Marsella, na França. A ida foi atrasada por uma tempestade e o Egito ficou de fora porque perdeu o busão, né? Perdeu o navio, perdeu a conexão em Marsella. Vale comentar que o Egito tinha participado das Olimpíadas, né, em 24, então já era um futebol mais ou menos organizado lá, né?
É, Isso, mas isso demonstra a dificuldade, né? Também não foi só má vontade dos europeus ou falta de, vamos dizer assim, de confiança no torneio, mas eram dificuldades financeiras, né, de atravessar o oceano naquele momento, para vir jogar futebol durante um mês, às vezes tendo que jogar 1, 2 jogos e pronto. E vale lembrar que, em termos econômicos, a gente estava vivendo pleno pós-quebra de 29, né? Quebra da Bolsa, então isso. era tudo isso fazia parte, né? É. Além do Egito, também Japão e Tailândia tinham sido convidados, né, como representantes asiáticos, mas eles, antes de entrar no primeiro barco, eles já desistiram, né, ao contrário dos egípcios que foram pegos aí no meio do caminho pelo caso maior, né, pela força maior. Diga. O navio que traz as delegações europeias é o Conteverde, navio produzido, inclusive, em Glasgow, perto de Glasgow, em Dalmuir, em 23, participaria, inclusive, da Segunda Guerra Mundial, etc. Ele pega a Iugoslávia, a Romênia, a França, e depois pega os brasileiros, que Sim. viajam nesse mesmo navio para Montevidéu. A viagem dura umas 2 semanas, tem várias histórias bizarras da interação entre os jogadores. Ali nesse navio também está o Jules Rimet, Com a com taça. com a taça na Uhum. bolsa, e com mais 4, se não me engano, 4 árbitros europeus, um dos quais era o técnico da Romênia. Uhum. Pois bem, tem um jogador romeno que se apaixona por uma brasileira nesse navio, quer emigrar, largar a Romênia, etc. Em todo caso, são então 13 equipes, são então 7 da América do Sul, 4 da Europa e 2 da América do Norte. Estados Unidos e México vêm para essa Copa. Essa Copa é até hoje a melhor colocação de uma seleção dos Estados Unidos em uma Copa. Eles terminam a Copa em terceiro lugar, né? Perdem a semifinal para a Argentina, enquanto que a Iugoslávia perde a semifinal para o Uruguai, né? Então, vamos falar um pouquinho dos grupos e dos jogos e tal. Vamos falar um pouquinho do futebol. Vamos lá então, beleza. Bom, Bom, só para completar, né? Então, basicamente, todos os times sul-americanos que tinham futebol naquele momento estão presentes na Copa, né? Então, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru e Bolívia, né? Então, vamos lá, vamos falar dos grupos, Idelber. Toca a bola. bom, vamos falar um pouquinho do grupo do Uruguai. Os Ah, grupos, então, foram, como eram 13 times, né? Um grupo apenas de 4, que foi o grupo da Argentina, e os outros grupos tinham 3 equipes, né? Então, exato. Vão ser, então, Argentina, Chile, França e México em um grupo. A Argentina ganha esse grupo com 3 vitórias. O Chile fica em segundo lugar, com 2 vitórias e 1 derrota. A França fica em terceiro lugar, com 1 vitória e 2 derrotas. E o México tem as 3 derrotas. Ou seja, o México perde de todo mundo, a Argentina ganha de todo mundo, e o Chile ganha da França de 1-0 em um jogo difícil, que é o primeiro, digamos assim, a primeira grande batalha bem equilibrada. A Argentina também ganha da França só por 1-0, gol do Monti, que era um zagueiro, né, que depois jogaria a Copa de 34 pela Itália. Né? Isso, ele é isso. parte dessa geração de oriundi. Só, É, o jogo, só para mencionar rapidinho, o primeiro jogo da história das Copas do Mundo foi nesse grupo. Foi França contra México, no dia 13 de julho de 1930, às 15 horas da tarde, e a França venceu por 4-1. Então, esse é considerado o primeiro jogo, e o primeiro gol foi do Lohan aos 19 minutos do primeiro tempo nessa isso, partida. isso, Foi a Luciano, única vitória francesa no grupo, né? exato. O grupo seguinte era o grupo do Brasil, que tinha 3 times: Iugoslávia, Brasil e Bolívia. No outro grupo, havia também 3 times: Uruguai, Romênia e Peru,
tem 2 detalhes. Eu vou começar pelo grupo do Uruguai. Tem 2 Uhum. detalhes aqui interessantes, que são: a primeira partida é entre Romênia e Peru, ou seja, o Uruguai, essa história de que o time da casa organiza os jogos para ele jogar depois, sabendo o resultado que precisa, é uma tradição das Copas do Mundo. Só o meu parênteses aqui tradicional para que os brasileiros deixem de falar bobagem sobre a Copa de 78. O Uruguai organiza o torneio de tal forma que ele é o último a jogar, o último a estrear, digamos. A Romênia faz 3-1 no Peru, no dia 14 de julho, e aí depois o Uruguai estreia contra o Peru em uma partida que os uruguaios sentem que ela é bem mais complicada, difícil do que eles esperavam. Eles vencem por 1-0 e vão para a partida final contra a Romênia, e aí já bem mais tranquilos, fazem 4-0. Gols de Dourado, Scaroni, Anselmo, Sea, todo mundo faz gol. Nessa partida, há 70 mil pessoas no Estádio Centenário, e o Uruguai assim se classifica. No grupo do Brasil, e já te passo a palavra para você falar da seleção brasileira, o Brasil estreia contra a Iugoslávia. É muito curioso observar os jornais brasileiros da época. Eu estava revisando aqui agora o Jornal do Rio de Janeiro, e as declarações sobre a Iugoslávia são inacreditáveis. A Iugoslávia não tem pretensões nessa Copa, a Iugoslávia veio apenas com a esperança de contribuir para o espetáculo. Que mais? Uma citação aqui literal. A Iugoslávia... Aqui, os footballers, discutindo a escolha das séries dos jogos do Campeonato Mundial, dizem que o Brasil e o Uruguai foram grandemente favorecidos. O Brasil não encontra competição séria nos iugoslavos e bolivianos. Quer dizer, imagine o quanto o Brasil sabia sobre a Iugoslávia nesse momento. Quase nada, ou nada, né? A Iugoslávia, sim, tinha na sua delegação um ex-cônsul iugoslavo no Rio, que estava acostumado a ir a jogos de futebol no Rio de Janeiro e sabia como o Brasil jogava. Apesar disso, as matérias de imprensa no Brasil são ufanistas, praticamente dando como garantida a classificação brasileira, e o Brasil perde o jogo, perde o primeiro tempo de 2-0, no segundo tempo consegue diminuir, mas perde a partida, e ainda assim a imprensa brasileira logo depois faz matérias dizendo que o resultado desta peleja não influenciará nada, etc. Quando, na verdade, o Brasil já estava eliminado, porque era um grupo de 3, em que o Brasil já havia perdido para a Iugoslávia, que obviamente não perderia da Bolívia. Um último detalhe aqui sobre a recepção dessa Copa no Brasil. Aí depois o Brasil faz 4-0 na Bolívia, né? Mas isso não adianta nada, porque a Iugoslávia também vence a Bolívia por 4-0. A Iugoslávia sai classificada do grupo. Importante a gente sublinhar que essa Copa já despertou muito interesse, especialmente no Rio de Janeiro, e a gente tem fotos aqui da Avenida Rio Branco com milhares e milhares de pessoas aglomeradas para acompanhar a transmissão de Brasil e Iugoslávia, que não era uma transmissão de rádio ao vivo. Era alguém com cabo transmitindo para alguém que aí transformava aqueles cabos em narração em um alto-falante. Essa foi a forma como se acompanhou o futebol da Copa de 1930 no Rio de Janeiro. Uma multidão enorme, muito grande mesmo, vários quarteirões da Avenida Rio Branco, entulhados de gente que estava ali escutando, digamos, escutando um relato parcial, atrasado, do jogo.
Então é isso. Fala um pouquinho para nós da seleção que o Brasil mandou, Diego, que não era uma seleção brasileira, né? Isso. Vamos lá, só pegar carona nesse seu último comentário, que eu acho muito interessante mesmo, que para o pessoal tentar se colocar na época, né, no contexto, o que era esse jogo de futebol que apaixonava tantas pessoas, porque realmente não havia, se você não estivesse no estádio, não havia, né, como saber do jogo, a não ser dessa forma completamente mambembe, que era prática desde as décadas de 10, né? Isso acontecia não só no Brasil, mas no Brasil foi muito comum durante as disputas entre seleções cariocas e paulistas que acontecem desde os anos 1900 e que também fomentavam ali as paixões e os resultados eram conhecidos. Se o jogo era no Rio de Janeiro, por exemplo, em São Paulo, o pessoal ficava na frente do jornal Estado de São Paulo para saber a chegada dos telegramas. É uma coisa impressionante. A transmissão por rádio, em termos de Copa do Mundo, ela vai começar só em 38. É por isso que, eventualmente, a gente vai falar da Copa de 38 em outro episódio. Foi a primeira Copa, assim, realmente mais que teve a força midiática do veículo de comunicação do rádio, né? Agora, vou falar um pouquinho da história, um pouquinho da seleção, né? Como você falou, não é muitas vezes, né? O que é seleção brasileira, o que era um combinado de jogadores, é um pouco confuso nessas duas primeiras décadas. A CBD ela se forma em 1916, ela é formada. A seleção brasileira, na sua história, considera a história a partir de 1914, a gente já falou sobre isso no episódio do Friedenreich, né? Mas entre o final da década de 10 e toda a década de 20, tem muitas idas e vindas. As federações, na época não se chamava, as ligas, né? Paulista e Carioca, elas estavam sempre em disputa uma com a outra pela vanguarda, né? Pela liderança do futebol brasileiro. O Rio, obviamente, era a capital da República, né? Então tinha uma influência política muito grande, localizada no Rio, mas em São Paulo era o campeonato mais antigo e também, de uma forma geral, percebida também como a liga mais forte, né? Embora a Liga Carioca tivesse vindo melhorando, né? A partir dos anos 20, sobretudo. Outra maneira de medir a força dos dois estados era na competição do campeonato de seleções, no qual acontecia todo ano e às vezes dava São Paulo, às vezes dava Rio. Além disso, também, cada um dos dois estados, muitas vezes as ligas se separavam, né? E tinha dois campeonatos paulistas, dois campeonatos cariocas acontecendo porque tinham ligas rivais, que era o que estava acontecendo entre 26 e 29 em São Paulo. Em São Paulo, entre 26 e 29, havia a APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e a LAF, que era a Liga Amadora de Futebol. Na LAF estavam os times mais tradicionais, o Paulistano, o Palmeiras que é a Associação Atlética das Palmeiras, né, não Palestra Itália, o Mackenzie, o Germânia, e na outra liga, na APEA, estava justamente o Palestra Itália, o Corinthians, a Portuguesa, os times de origem mais popular. Né? Então essa era uma primeira dificuldade. Mas a LAF ela se extingue no final de 29, o futebol paulista é unificado, e a PEA, então, tentando restabelecer sua liderança, o seu poderio, ela vai entrar em conflito com a CBD, cuja sede era no Rio de Janeiro. Né? Eles vão pedir que um representante paulista fizesse parte da comissão técnica, mas isso vai ser negado. A partir daí, a PEA, então, vai retirar os seus jogadores. Teriam 15 jogadores paulistas que seriam convocados. A PEA manda que todos se retirem e a CBD se vê forçada também. Além disso, tem mais um outro complicador, que é uma disputa sobre o profissionalismo, porque a PEA ela já era profissional nesse momento e a CBD ainda não. Né? Então, isso é mais um complicador da disputa. E, eventualmente, a CBD, então, é forçada a mandar para a Copa uma seleção formada só por jogadores cariocas, ou que jogavam no Rio de Janeiro. Né? Tem uma única exceção, que é o Araquém Patusca, um jogador muito importante aí desse período dos anos 20 e 30, era jogador do Santos durante muito tempo, né? A família dele é vinculada com a história do Santos, o pai dele foi o primeiro presidente do Santos, e o Araquém tinha participado daquela excursão do Paulistano,
que a Uhum. gente já falou no episódio sobre o Friedenreich, mas ele era jogador do Santos. Só que no final de 29, ele briga com a direção do Santos e ele pede o desligamento dele do time do Santos, né? E com isso ele fica não inscrito na APEA, né? Como se não fosse jogador da APEA, fica um jogador livre. E aí ele já tinha até um acerto para passar a jogar no São Paulo, depois o Campeonato Paulista aconteceu depois da Copa, né? Mas ele estava ali no primeiro semestre e ele vai jogar uns amistosos pelo América do Rio e a CBD convida ele e ele resolve aceitar ir para a Copa. Tinha que ser inscrito em algum time, aí ele assina os papéis lá e fica inscrito pelo Flamengo, apesar de que nunca jogou sequer uma partida no Flamengo, mas ele vai para a Copa de 1930 como jogador do Flamengo. E é isso, realmente é uma seleção frágil, né, em grande parte, para você terem uma ideia, dentre a lista de convocados, tinha jogador do Americano de Campos, tinha jogador do Ipiranga de Niterói, um time que, se não me engano, não sequer existe mais, né? Tinha jogador, claro, dos grandes times cariocas, do América, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. Jogadores como o Preguinho do Flu, que vai ser o principal destaque, né, no ataque, marcando 3 gols. A seleção acaba fazendo 5 gols no total, né? Um gol na derrota por 2-1 para a Iugoslávia, na abertura, e depois 4-0 na Bolívia, que são 2 gols do Preguinho e 2 do Moderato, que era um jogador do Flamengo. E, além deles, talvez realmente o grande craque da seleção era o Fausto, né? O Fausto Silva, o Fausto dos Santos, desculpa, o Maravilha Negra, que nesse momento estava jogando no Vasco e era o centro médio, né? Era o jogador no meio de campo que organizava o time, se é que a gente pode dizer que esse time era organizado, né? Só Porque para dar a realmente. escalação para o pessoal, Diego, então. O Vamos lá. Brasil perde para a Iugoslávia com Joel, Brilhante e Itália. Joel do América, Brilhante do Vasco, Itália do Vasco. A linha média, Hermógenes, Fausto e Fernando Giudicelli. Hermógenes do América, Fausto do Vasco, nesse momento, como você apontava, e o Giudicelli do Fluminense. A linha de ataque, Nilo, Poli, Araquém, Patusca, Preguinho e Teófilo. Nilo do Botafogo, Poli do Americano de Campos, o Araquém Patusca do Santos, naquele momento, mas já rompido, como você explicou, Preguinho do Fluminense e Teófilo do São Cristóvão. No time que ganha da Bolívia, tem pequenas variações. O goleiro é Veloso do Fluminense, Zé Luiz do São Cristóvão, Itália do Vasco. A linha média é a mesma, Hermógenes, Fausto e Giudicelli. E a linha de ataque muda também, Benedito, Carvalho Leite, Russinho, Preguinho e Moderato. O Benedito é do Botafogo, Carvalho Leite também, Russinho do Vasco, o Preguinho do Fluminense, como a gente sabe, e o Moderato do Flamengo. Esses são os jogadores que... Realmente aí no segundo jogo a gente vê que o técnico, que aliás só vale falar, né, o Píndaro de Carvalho, ele tinha sido jogador do Flamengo há muito tempo, tinha sido jogador da própria seleção brasileira em 1914, 1916, mas tinha acabado de se aposentar e a CBD o colocou para dirigir essa seleção, né? Depois ele nem sequer segue carreira de técnico, não era nada muito a vocação dele. Ele acabou trocando quase todo mundo, né? Quer dizer, no ataque só fica o Preguinho, os outros mudam, a defesa fica o a Itália, mas partida não muda o valia nada, companheiro né? dele. Não valia porque, como você explicou, o Brasil perde o primeiro jogo para a Iugoslávia por 2-1 e logo depois vem o jogo da Iugoslávia contra a Bolívia. É o problema dessa questão do grupo de 3, né? A Iugoslávia ganha da Bolívia de 4-0 e aí o Brasil já está desclassificado, não tinha nada que pudesse, né? Mas vamos em frente. Vamos em frente, vamos acelerar para a gente poder cobrir aqui num prazo hábil. No outro grupo, a priori, uma surpresa, os Estados Unidos estreiam batendo a Bélgica por 3-0, depois batem o Paraguai por 3-0, e no grupo dos Estados Unidos acontece a mesma coisa que aconteceu no grupo do Brasil. A partida entre Paraguai e Bélgica não vale nada.
porque os Estados Unidos já estão classificados. 2 detalhes que eu quero dar sobre a seleção americana, que eu sei que você quer dizer algumas coisas sobre ela também. No primeiro jogo contra a Bélgica, Bart McGee, que é nascido na Escócia, marca o segundo gol da história das Copas. O gol da França que estava acontecendo, o jogo da França estava acontecendo ao mesmo tempo. O gol da França sai aos 19 minutos. O gol do McGee sai aos 23. Ele é um dos jogadores que que nasceram fora dos Estados Unidos. Ele nasceu em Edimburgo, na Escócia. Os Estados Unidos têm jogadores nascidos em New Jersey, nascidos em Massachusetts, aquela região do nordeste do país em que floresceu mais o futebol, né, nas décadas de 10 e 20, não é isso? A seleção americana tem umas coisinhas que você quer falar dela. Porque eu acho interessante, Delber, a gente pensa, não se pensa muito, né? Quando a gente pensa em futebol nos Estados Unidos, a gente sempre se lembra dos anos 70, né? Na época que o Pelé jogou lá, e depois, obviamente, a MLS. Mas nos anos 20 e 30, os Estados Unidos teve uma liga muito importante, que era chamada American Soccer League, né? ASL, que era uma liga profissional, né? Então isso fazia com que ela tivesse muita qualidade nos seus jogadores. Nessa época, o futebol ainda não era profissional na maioria dos países, né? Com exceção, claro, a Inglaterra. Mas na Europa continental, não. A Áustria, que vai ser o primeiro país a ter uma liga profissional, é só em 24. Tá? E a Liga Americana ela já é profissional desde 21, quando ela é criada. E eles começam, ela era basicamente concentrada naquela região ali do Nordeste, né, dos Estados Unidos, então Nova York, Boston, Filadélfia, e muitas outras cidades menores daquela região ali do interior de Massachusetts e de New Jersey, ali no entorno de Nova York, né, cidades operárias, basicamente, e o futebol tinha muito a participação, então, de jogadores que eram imigrantes, né, e basicamente britânicos, né? Escoceses, irlandeses. Bom, se bem que os irlandeses não gostariam que eu chamasse de britânicos, né? Mas, enfim, das ilhas britânicas, né? Galeses, ingleses. E a partir de um determinado momento, a liga começou a contratar não apenas esses jogadores iniciais que eram imigrantes que moravam nos Estados Unidos, mas ela começou a contratar jogadores profissionais da Escócia, né, da Inglaterra, inclusive jogadores da seleção escocesa e depois de algum tempo também jogadores do Danúbio, né, judeus, muitos judeus. O Bela Gutmann, por exemplo, é um exemplo de jogador que vai jogar nessa liga, depois vai virar técnico, a gente já falou bastante dele aqui no canal, né, no pod. Essa liga é muito forte, né, a ESL, mas ela começa a ter problemas de disputa interna sobre, por ser uma liga profissional, a entidade que representava os Estados Unidos perante a FIFA era a que existe até hoje, né, a United States Soccer Federation, USSF, que na época era USFA, United States Football Association, e começa a entrar em disputa com a American Soccer League, e tem diversos momentos de rompimento, porém a FIFA até suspende a ASL durante um tempo, é uma espécie de liga pirata colombiana, 20 anos antes, né? Mas aí, depois de 29, com a quebra da bolsa, a American Soccer League começa a ter, praticamente vai à falência, então ela tem que fazer as pazes com a USFA, né? E põe um fim ao que ficou chamado ali de as guerras do Soccer Wars, que é entre as duas entidades. E com isso, essa seleção acaba indo para a Copa de 30, com muitos dos jogadores dessa liga, né? Então, era uma seleção relativamente forte, né? Eu quero destacar, você falou do Magui, eu quero destacar só 3 jogadores, muito rapidamente, né? O Flory, que era o capitão, eram os 3 jogadores do ataque, né? O Flory era o interior direito. Como centroavante,
era o Billy Gonçalves, que é uma história interessante, porque ele era filho de portugueses, né? Portugal tem uma colônia muito grande ali em Massachusetts, né, de imigrantes, e o nome dele era Adelino Gonçalves, conhecido como Billy Gonçalves, e ele era o maior craque da ESL. Ele jogava num time de Fall River, que é uma cidadezinha no interior de Massachusetts, mas que era o maior campeão da liga. Tinha vencido 2 tricampeonatos, era o time mais forte. E o Billy Gonçalves, ele era chamado o Babe Ruth do soccer, né? Para você ter uma ideia. Aliás, vale destacar que nos Estados Unidos não existia esporte, a única liga esportiva profissional que existia nesse momento era a MLB, do beisebol. Não existia ainda a liga de basquete nem de futebol americano. Então, a liga de soccer, ela era a segunda liga mais importante esportiva, né? Mas as disputas que acontecem entre a ESL e a FIFA acabam, de certa forma, contribuindo para que o futebol perdesse interesse nos Estados Unidos nas décadas seguintes. E por isso que em 1950, por exemplo, eles vão vir para cá, para o Brasil, para a Copa de 50, com uma seleção realmente amadora. Sim. Né? Mas a seleção de 30 era muito mais forte do que a de 50. Era uma seleção forte. Era uma seleção forte. É muito boa essa explicação. Um último jogador só, que eu acabei falando da seleção, esqueci, mas é o Paternotte. O Bert Paternotte, que era o interior esquerdo. Então eram os 3 atacantes, o Flory, que era o capitão, o Gonçalves e o Paternotte, que era companheiro do Gonçalves no Fall River, e ele tem um título, né, um reconhecimento da FIFA, que demorou 76 anos para acontecer, mas que finalmente em 2006 aconteceu, que ele ficou reconhecido como o primeiro jogador a marcar um hat-trick, né? 3 gols numa única partida, que foi justamente no segundo jogo contra o Paraguai. E ele marca 3 gols. Durante muito tempo, os historiadores, né, achavam que ele tinha marcado 2 gols e o terceiro teria sido um gol contra. Mas aí a Federação Americana insistiu com a FIFA, e a FIFA acabou reconhecendo que os 3 gols foram do Paternotte e que ele tem esse recorde, né? Esse reconhecimento aí do primeiro cara a pedir uma música no Fantástico, como a gente diz aqui no Brasil, né? Marcar 3 gols numa única partida. Então, com isso, a gente tem as nossas semifinais, né? Exatamente. As semifinais, é curioso destacar que as 2 semifinais terminam 6-1. O Uruguai vence a Iugoslávia por 6-1. A Argentina vence os Estados Unidos por 6-1. No caso do jogo entre Uruguai e Iugoslávia, a Iugoslávia sai na frente, o Uruguai vira o jogo para 2-1, e quando o jogo está 2-1, acontece um gol da Iugoslávia, anulado por impedimento, que vai lá saber se era impedimento mesmo ou não era. Os iugoslavos reclamam muito, existe muita polêmica de arbitragem nessa Copa. Bom, ela inaugura uma tradição, né? O fato é que, se perdeu de 6-1, fica um pouco difícil reclamar da arbitragem, né? Mas os iugoslavos reclamam muito da arbitragem desse jogo. Em todo caso, são 80 mil pessoas no Estádio Centenário. O Uruguai se classifica para a final no dia anterior. A Argentina, no mesmo Estádio Centenário, também com uma multidão gigantesca, de 72 mil pessoas, elimina os Estados Unidos por 6-1. Vão para a final Uruguai e Argentina, e aqui vale a pena destacar de novo o ponto que a gente ressaltou lá atrás. A primeira grande, global manifestação de conflitos massivos de natureza nacionalista por causa do futebol, né? A gente tinha tido uma outra briguinha nos sul-americanos, etc., mas a briga entre Uruguai e Argentina ela toma outras proporções. Detalhes sobre esse jogo. Existe uma briga entre o Uruguai e a Argentina para ver qual bola vai ser usada, né?
Tem a bola uruguaia, feita na Inglaterra, tem a bola argentina, feita na Escócia. E cada um dos dois países quer jogar com a sua bola. Chega-se a um acordo que o primeiro tempo vai ser jogado com a bola argentina, o segundo tempo vai ser jogado com a bola uruguaia. Coincidência ou não, a Argentina vence o primeiro tempo por 2-1. E no segundo tempo, jogando com a sua bola, o Uruguai vira a partida para 3-0. O Uruguai faz 3-0 no segundo tempo e vira a partida para 4-2, certo? Detalhes sobre a arbitragem. O árbitro era belga, arbitrou de fraque, aqueles fraque com calça curta, uma coisa bem pitoresca, e ele estava em pânico com a possibilidade de violência. Ele só aceitou arbitrar a final com um esquema de proteção policial e a garantia de escolta imediata depois do jogo para o porto de Montevidéu, porque havia suficientes argentinos em Montevidéu para garantir que ele apanharia qualquer que fosse o resultado. Para quem conhece o estuário do Rio da Prata, né, o Rio da Prata, que na verdade é um estuário, a Montevidéu e Buenos Aires são separadas por esse estuário. A vinda de 10 mil argentinos para a final foi atrasada por causa da neblina. O barco não pôde sair no horário previsto. Os argentinos chegaram atrasados para a final, quando o jogo já tinha acontecido. 10 mil pessoas chegaram atrasadas para a final, quando o jogo já tinha acontecido. E tiveram a notícia de que o seu país tinha perdido. A reação foi muito violenta. Esse é o momento em que você começa a ver, por exemplo, embaixadas apedrejadas, né? A embaixada do Uruguai em Buenos Aires foi apedrejada depois do jogo. Evidentemente, como a gente não tem vídeo, é impossível dar razão a um lado ou a outro, mas o fato é que existe muita revolta argentina com essa derrota. Só escalar rapidinho aqui o Uruguai para a gente ter a equipe campeã do mundo com os nomes certinho. Vai ser Balestreiro, o goleiro, a linha dos backs, né? Nasazzi e Mascheroni. Nasazzi é o capitão, é um líder, uma figura importante do futebol uruguaio. A linha média, Andrade, Fernandes, Restido. A linha de ataque, Dorado, Scaroni, Castro, Sea, Iriarte. O Castro tem um detalhe que ele é maneta, ele não tem um dos braços. Um dos braços dele termina no cotovelo, digamos. Uhum. Ele não tem um antebraço e uma mão. Ele é, eu imagino, o único jogador maneta a ter marcado um gol em Copa do Mundo, porque ele marcou um gol nessa final. É importante dizer que a gente falou muito pouco sobre a forma como se jogava, né? Mas existe uma convicção já estabelecida na historiografia que o jogo do Uruguai era diferente. O Uruguai jogava diferente do que se jogava na Europa. O jogo europeu era muito mais direto, muito mais baseado em bolas longas, e o jogo do Uruguai era um jogo de passes curtos, infiltrações, penetrações pelo meio, 1-2, tabelinhas. Tudo isso é um conjunto de, digamos, repertórios do futebol uruguaio que, digamos, fica bem estabelecido, que já estava inaugurado aí desde muito antes, desde a Olimpíada, mas que se consagra nessa Copa. Passes curtos, tabelas, infiltrações, enfrentando equipes que jogavam em uma bola longa, em conexões diretas. Na imprensa da época, é muito comum você ver a observação de que a bola não sai do chão quando o Uruguai está jogando. A bola fica no chão, como diria Gentil Cardoso, né? O que a vaca come? De onde vem a bola? Vem do couro. De onde vem o couro? Vem da vaca. O que a vaca come? Grama. Então mantém a bola no chão. A bola gosta da grama. Não sabemos muito mais sobre esquema tático, além do fato de que estava praticamente todo mundo jogando em alguma variação da pirâmide, alguma variação do 2-3-5, né? Mas o que importa, a diferença realmente importante de ordem tática nessa Copa,
não é a formação, não é o desenho, não é o campinho. O que é realmente importante na diferença entre o Uruguai e a Argentina, por um lado, e as equipes europeias, por outro, é que no Uruguai e na Argentina você tem uma ênfase muito grande no passe curto, no 1-2, na tabela, o que eles chamam de parede, né? Que é o que a gente chama de tabela, infiltrações. Esse é o jogo do Uruguai. É muito provável que, apesar de todas as polêmicas de arbitragem, de intimidação, etc., o Uruguai fosse mesmo a melhor equipe do torneio e que o título fundamentalmente justo, esse sim, primeiro título mundial, ficou com o Uruguai. É também o momento em que aparece, se populariza fora do Uruguai, porque no Uruguai já se conhecia há muito tempo, essa expressão que ficaria associada com a seleção uruguaia, que é garra charrua, né? Charrua, Sim. remetendo Uhum. aos índios dos Pampas. Uhum. E a garra que, enfim, a gente também em português passou a adotar o termo, todo mundo sabe o que ele significa, é essa combinação de valentia, pegada, intensidade, amor à camisa, etc. É uma vitória que os uruguaios comemoram incrivelmente, é uma grande festa em Montevidéu. O Estádio Centenário, naquele momento, é o maior estádio de futebol do mundo, fora da Inglaterra, né? E as relações entre Uruguai e Argentina se estremecem. Acho que tem até uma ruptura diplomática, aí depois eu poderia conferir, mas enfim, não sei se houve ruptura diplomática formal, mas a coisa foi a canais diplomáticos, a embaixada apedrejada, o climão ficou pesado. O artilheiro da Copa é o Stabile, que depois seria treinador nos anos 60 da seleção argentina, ele é o treinador da Copa de 66. Do River. Treinador do River. E ele era baixinho, né? O Stabile era baixinho. Uhum. 1,60 m e poucos, e fez 8 gols nessa Copa. É o artilheiro. Vai Andrade. joga na Liga Italiana, mas não na seleção, né? Joga no Isso, Genoa. Né? isso. E, para a gente terminar, o grande astro, Andrade, Sim. primeiro astro global do futebol, primeira grande personalidade mundialmente conhecida, negro do futebol, né? Primeira personalidade negra mundialmente conhecida pelo futebol, um precursor do Pelé nesse sentido, né? Embora, claro, guardadas as devidas proporções. O Andrade joga nessa final com a Argentina a sua última partida pela seleção uruguaia. Ele depois entra em uma espiral de alcoolismo, vive na miséria um tempo. Na Copa de 1950, o seu sobrinho, Andrade, que usa o mesmo nome, Uhum. é jogador da seleção uruguaia, que vence o Brasil no Maracanã. A gente já tratou aqui desse episódio. E o Andrade é convidado de honra no Maracanã. Ele assiste o Maracanaço, né? Mas naquele momento ele já está numa espiral descendente. Ele morreria pouco tempo depois, em 1957, no alcoolismo, na miséria. Mas o Andrade, ele é, digamos, junto com Stabile, junto com Nazzari, junto com Monte. Monti, Uhum. um dos grandes nomes dessa Copa. Embora o auge do Verdade. futebol dele, claramente, tenha sido em 1924, em Paris. Uhum. Mas ele é uma figura protagônica, se destaca, muito querido pelas crianças, é uma figura popular, né? Um homem muito bonito também, tem toda uma história dos namoros, das histórias românticas dele. E é também o primeiro a ter essa despencada, né, tão trágica, do topo da glória do futebol para a sarjeta do alcoolismo, de morar em porão de clube, etc. É isso o retrato da Copa de 1930. Pois é, quer dizer, eu acho que, sendo a primeira Copa, né, ela já traz ali
muito do que foi o universo da Copa do Mundo a partir dali, né. E talvez a gente tenha conseguido, ver um pouquinho essa relação nacionalista complicada com as seleções, os jogadores que são celebridades, dificuldade de montar os times, brigas políticas, dentro de campo um futebol que provavelmente não era, né, o melhor do mundo em boa parte das seleções, mas que também tinha o Uruguai, que era, de fato, então bicampeão olímpico, né, era talvez a melhor, seleção do mundo entre a década de 20 e comecinho da década de 30. Um E é último isso, Idel. detalhe que eu esqueci, que Vamos eu lá. não posso deixar de mencionar antes da gente terminar, que existe um relato de um jornalista argentino que estava em São Paulo durante o Brasil e Iugoslávia. Ele ouviu gritos de comemoração, pessoas pulando e gritando, e ele achou que era a vitória brasileira. Não, eram paulistanos comemorando o gol da Iugoslávia contra a seleção brasileira barra carioca. Não é impossível saber se essas pessoas representavam, digamos, a maioria de São Paulo, mas isso dá uma ideia. O fato de que exista o relato já dá uma ideia de todo esse quadro aí de briga e rivalidade que você tão bem descreveu. É isso. Também essa rivalidade, né, entre cariocas e paulistas pela vanguarda, pela liderança do futebol brasileiro, também é algo que marcou a história, sobretudo aí nesse primeiro momento, comecinho do futebol, e fez parte da história dessa Copa do Mundo também, em 1930. Então é isso, pessoal. Vamos fechar aqui mais um episódio nessa série sobre história das Copas. Quem sabe voltamos depois com 34, 66, né? Vamos sempre estar trazendo as diferentes narrativas que envolvem esses momentos, que são os momentos mais mágicos do futebol, sem dúvida nenhuma. Eu sou Diego Ambrosini, Idel Bevelar, nós somos o podcast Meio de Campo Futebol Sua História. Estamos aqui no canal Meio todas as sextas-feiras e volte para nos ver, né? Deixe seu like, deixe seu comentário e a gente se vê na próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia. Até mais. Até mais. Nossa pesquisa foi o principal assunto do debate político brasileiro. Isso tem explicação, tá? É informação de qualidade. Quando uma pesquisa faz um retrato do que pensa uma sociedade, isso não quer dizer que não vai haver mudança. A intenção de voto flutua bastante ao longo do ano eleitoral. As pessoas testam gostar de um, aí migram para o outro, mas naquele momento da pesquisa, aquele retrato nos permite entender onde o país está. A pesquisa ajuda pessoas a tomar decisões, faz com que políticos reajam, permite eleitores que se organizem com a intenção de evitar um resultado que não desejam ou acelerar um que prefiram. Democracias são movidas à informação de qualidade. Vivemos numa era de desinformação, você sabe disso. Seja no seu grupo de conhecidos quem traz a informação, quem provoca esse tipo de debate que a gente viu ocorrer esses dias. Todo mês, o Meio vai publicar uma pesquisa nova. Os assinantes premium recebem um PDF cuidadosamente construído para ser distribuído pelos celulares, porque isso é chave. É informação para as redes sociais, para o grupo de Zap, para esse mundo digital. Assina o Meio, receba a pesquisa, distribua informação. É cidadania democrática no tempo digital.